Bom dia, queridos amigos internautas. Bom dia, Leimar. Bom dia, Pablo. Estamos mais uma vez aqui, né, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E antes de começarmos, Leimar, vamos fazer uma oração? Você ora para a gente, por favor? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela maravilha da tua palavra, pelo teu amor. Nós te agradecemos porque a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de aprender deste amor. Não apenas aprender na palavra, na letra, mas aprender na vida, na prática, sentindo de ti este amor maravilhoso, através de Cristo Jesus que morreu na cruz por nós. Amém. Nos abençoe agora ao estudarmos mais uma vez a tua palavra. Abençoe cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, cada um que está conectado conosco, que eles recebam as mesmas bênçãos que aqui estamos recebendo. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos internautas, que Deus realmente abençoe vocês. E obrigado por deixarmos entrar na sua casa, né, Leimar? Isso. E a lição dessa semana é muito interessante, né? Diz como o Evangelho transforma a comunidade. É interessante que nós, como seres humanos, nós não somos uma ilha, nós não fomos feitos para viver sozinhos, fomos feitos para viver em comunidade, em relacionamento, né? E a Bíblia descreve muito bem isso durante essa semana. E eles usam dois símbolos, né, que Cristo utilizou nas suas parábolas, né, nas suas pregações, que é o sal e a luz. E nós vamos ver durante essa semana como Cristo disse que aqueles que quisessem seguir teriam que ser como o sal e como a luz. Vamos ver qual a utilização desses dois simbolismos na vida de Cristo e na nossa vida também. E interessante, Pablo, que quando a gente fala do ser humano como um ser relacional, a gente está só afirmando o ser humano como criatura de Deus. Somos seres criados por Deus. E esse fato de sermos relacional é um indicativo que nós fomos criados por Deus, porque Deus é um ser relacional. Sim. Você não encontra na Bíblia Deus sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí fala de pelo menos mais de um. A gente sabe que, na realidade, é a Trindade. Sim. Mas pelo menos, né? Então, ali é Pai, Filho, Espírito Santo se relacionando na criação da terra, do ser Exatamente. humano. Né? Então, Deus, a Trindade, são seres relacionais. E nós somos assim também. Exatamente, Lemar. Muito bem lembrado, né? E haja visto também, né? Deus, todos os dias, ia conversar com Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Então, nós somos seres relacionais, né? E seguimos o exemplo de Cristo. E o verso que introduz essa nossa lição diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, o povo. É o que Lemar disse, né? Cristo era extremamente relacional. Ele pregava, ele curava, ele se envolvia com todos os problemas que as pessoas passavam. Né? Ele sentia compaixão, ele sentia misericórdia. Compaixão, eu gosto muito dessa palavra, que é realmente você sentir aquilo que o outro está sentindo. Né? Então, Cristo realmente sentia isso. E antes de repreender alguém, mesmo antes de às vezes, em alguns momentos, ser severo, você sabe o que eu gostava de Cristo? Né? Porque ele amava as pessoas. Né? O seu olhar, acredito que a voz, o jeito de falar, os gestos, e até uma repreensão, né, as pessoas realmente podiam refletir, porque realmente eu precisava disso. Né? Então, Cristo é um ser relacional. E vamos ver, né, Demar, aqui mais para frente, aqui, como foi esse relacionamento que Cristo teve com as pessoas aqui, quando ele viveu aqui na época dele. Né? Na lição de domingo diz assim, a declaração de missão de Jesus. E a missão de Jesus, irmã, nós vamos destrinchar ela um pouquinho, que era, ele ensinava como quem tem autoridade, né? Eu grifei esse textinho, e não
como os escribas. E aí você pode acrescentar depois, pode incluir alguma coisa. Primeiro, ele ensinava como quem tem autoridade. Né? Eu não sei, Lemar, se você, né, aí, época de segundo grau, quando você fez a faculdade, ou às vezes tem pessoas que, mesmo às vezes, nós não gostando das pessoas, não achando adequado do jeito que ele ensina, nós o respeitamos. Você já notou isso? Né? E aí, a Bíblia fala que Cristo ensinava com autoridade. E quando você ensina com autoridade, você conhece, você vivencia aquilo que você está falando. Não é só o estereotipo, querido internauta, não é só da boca para fora, igual os escribas, os fariseus, né, que gostavam de orar em praças públicas para as pessoas vissem, olha, realmente ele é um cristão, realmente é pessoa de casa. Não. E Cristo vivencia aquilo que ele realmente pregava. Às vezes a gente ouve até pessoas assim, dentro da família, do grupo familiar, às vezes o pai não tem uma conduta legal com a mãe ou com os filhos, e às vezes o pai tem uma conduta assim de adultério, de arrumar uma outra mulher, e às vezes o pai vai chamar a atenção do filho. Aí o filho vira para ele e fala assim, você não tem autoridade para falar isso comigo. Por quê? Porque ele prega uma coisa, mas vive outra completamente diferente, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, com Cristo não era assim, né? Igual você falou, Cristo pregava como quem tem autoridade. Primeiro, porque ele é autor de todas as coisas e todos os princípios morais, de conduta ética, partiu primeiro dele, mesmo antes dele vir ao mundo. E quando ele veio ao mundo, ele colocou em prática os próprios princípios que ele mesmo fez. Exatamente, Neymar. E para comprovar isso, né, é só nós olharmos a vida de Cristo. O que ele veio fazer? Ele veio trazer as boas novas do Evangelho, né, falando que o seguinte, tudo isso aqui um dia iria passar, a dor iria passar, né, as tristezas iriam passar. Ele falava, ponto. E também curava. Né? Ação. É o que Neymar disse, muitas vezes nós falamos algo, mas não cumprimos. A vida de Cristo, como eu grifei, você grifou aí algo que te chamou a atenção, e eu grifei aqui, missão de Jesus. Aí eu fiquei meditando nisso. A missão de Jesus era estar na comunidade, na sociedade. Aí você falou aí que ele pregava e curava. Então, ele não apenas levava a parte espiritual, que já seria muito, porque era a salvação, mas ele levava também, ele tentava saciar o indivíduo daquilo que ele precisava. Né? E nós também, a nossa missão como igreja, plantada numa comunidade, deve ser isso, Pablo. Sim. Não é só uma igreja, ela não existe para estar aberta apenas aos cultos de sábado, de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Não, a igreja ela tem que servir para servir a comunidade, nas suas necessidades mais básicas. Sim. E eu sempre me lembro do pastor Paulinho, perguntando aqui na frente, se essa igreja desaparecer, sentiriam falta dela? A comunidade vai sentir falta? Exatamente. Eu sempre me lembro. E Jesus aqui fala a lição, pede que a gente leia Lucas capítulo 4, 16, 19 e comparar com Isaías 61. Cristo, ele entra no templo, na sinagoga aos sábados, como era de seu costume, abre o rolo do profeta Isaías, livro no capítulo 61, e lê o texto lá que fala sobre o Messias, uma profecia messiânica, né? Que o Messias viria para abrir os olhos aos cegos. E era toda a obra que Jesus estava fazendo. Sim. E ele diz, hoje cumpriu essa profecia no meio de vós. Né? Exatamente, Limar, né? E aí tem o trechinho final de Isaías, né? Que destruiriam todos, né? Que além de fazer todas essas obras, né? De abrir a vista aos cegos, fazer o coxo andar, ainda tinha essa parte, fala aí para nós. Exatamente, que destruiriam
aqueles, né, com vingança. Mas aí, nesse momento, Cristo, que ele hesita, né? Segura um pouco, né? Ele não fala esse verso. Ele não fala esse verso. Justamente por quê? Porque Cristo, ele não veio fazer vingança com ninguém. Simplesmente ele veio salvar a todos e dar oportunidade para todas as pessoas, né? E, infelizmente, devido ao nosso coração duro em não aceitar aquilo que Cristo nos dá de graça, gratuitamente, sem cobrar nada, infelizmente temos que responder para os nossos atos, né? Vamos caminhar mais um pouquinho, Neymar? Ame ao seu próximo. E aí, Cristo ele é extremamente didático, né? E ele conta uma parábola, né, Lemar? Ele conta a parábola de quê? Que parábola é essa, Lemar? Do bom samaritano, né? Do bom samaritano, né? Porque para nós, Pablo, dizermos a parábola do bom samaritano não representa muita coisa, Pablo. Nós não temos problema nenhum com os samaritanos, nem sei se ainda existe a nação de Samaria. Mas na época, para Jesus contar uma parábola que colocou um samaritano como mocinho, e ele contando essa parábola no meio de judeus, era muito forte, né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí é o seguinte, os judeus, eles tinham uma oração deles que eles falavam assim: Senhor, obrigado por não ser mulher e obrigado por não ser samaritano. Você imagine o grau de discórdia ou de desprezo que eles tinham com os samaritanos, né? E aí Jesus conta uma parábola, né? Só para contextualizar o nosso querido internauta que talvez não conheça, né? Diz que um homem foi espancado e estava ao redor, estava à beira da estrada, e passou um sacerdote, olhou, falou assim: não, agora eu não posso ajudar esse homem, que eu estou na hora do meu culto, na minha igreja do progresso, né? E se ele encostasse, o homem estava sangrando, ele ia ficar impuro. E não poderia fazer a obra de Deus no templo, né? Exatamente, né? E aí passou um levita, né? Levita também era um líder religioso. Exatamente, né? Falou assim: não, eu não tenho tempo, eu tenho meus compromissos. E aí, por fim, passa o samaritano. E o samaritano pega aquele homem, leva para uma hospedagem, cuida das suas feridas e fala assim para o rapaz: olha, o rapaz da hospedagem, o que ele gastar eu pago mais a você. Tome aqui um saquetel de dinheiro e se na minha volta da viagem eu vou confirmar. Se tiver mais algo para pagar, eu pagarei. E aí, irmão, eu fico imaginando a nossa vida hoje. Esse dia eu estava indo para o trabalho, acho que foi na segunda-feira, né? Eu não tinha lido li a lição. Foi também segunda-feira, né? Só que eu li à noite, não li de manhã, li à noite, né? Aí eu passo ali pela hora da Pampulha, né? Tinha a menina, o carro dela deu problema, né? Furado o pneu. Eu falei assim, gente. Aí foi embora. Eu falei, vai chegar outra e vai ajudar ela. Aí rodei assim 1 quilômetro. Falei, não, peraí, gente. Tinha que ser eu ter visto isso. Voltei, né? Voltei. E aí, motoqueiro, né? O pessoal até assusta, né? Eu falei assim, não, tudo bem. Então, o que aconteceu? Eu falei, não, furou o pneu aqui e tal. Só que eu estava no horário para abrir a farmácia, faltava 10 minutos. Eu falei assim, gente. E aí eu lembrei, falei assim, não, peraí, tem uma borracharia aqui próximo. Após a rotatória, só ia subir, tinha uma borracharia do lado. Aí fui lá, peguei o cara, já vi, o cara já trocou e resolveu. Uma coisa simples, pequena, né? Pequena para você, porque para ela foi grande. Exatamente, entendeu? Mas nós não queremos abrir mão do nosso tempo. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, né? Quando Cristo fala, ame ao seu próximo, é você se doar por completo. E hoje, no mundo que a gente vive, Lemar, a gente não vamos ser mentirosos nem hipócritas. É muito difícil a gente fazer isso. Porque a gente não quer abrir mão do nosso tempo. E a gente, Pablo, a gente começa a argumentar, a racionalizar, para a gente poder justificar a nossa falta. Sim. Mas se eu ajudar aquele bêbado, ele vai voltar a beber, não adianta. Mas se eu ajudar aquele drogado, ele não quer, porque se ele quisesse, ele faria alguma coisa. E a gente vai, assim, justificando as nossas mazelas, né? O sacerdote também tinha as justificativas dele e justificativas aparentemente boas. Né? Não podia se contaminar, ele estava indo para o serviço do templo. O levita, do mesmo modo. Né? E também o samaritano teria a justificativa dele se ele não quisesse ajudar. Nós sempre
encontraremos uma boa justificativa para a nossa falta de ação para o nosso próximo. Quando a gente lê essa parábola, às vezes a gente fica perguntando, mas quem é o meu próximo? Aí, eu lendo, eu percebi que a pergunta tem que ser diferente. De quem eu vou ser o próximo? Exatamente. Né? A quem eu vou ajudar? Né? Eu tenho que ser o próximo de alguém. O bom samaritano, ele foi o próximo daquele homem que estava caído no chão. Né? Ele foi o que chegou mais próximo a esse homem. Exatamente, Lemar. E Cristo nos coloca em situações que tem que ser você. Uhum. Não tem como. E muitas vezes, Lemar, eu me pergunto isso. Falo, Senhor, me ajude a não perder as oportunidades de falar de Ti, de mostrar a Ti. E por incrível que pareça, Deus coloca as oportunidades na nossa vida, Lemar. Agora, nós temos que estar atentos, né? E temos que estar dispostos, né? Porque se nós analisarmos, né? Os discípulos, né? Alguns não aceitaram, outros ficaram meio assim, né? Eu me lembro, assim, quando Cristo chamou Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus tinha um emprego bacana, né? Jesus falou assim, ó, vem e siga-me. Acabou. Ele não falou assim, não, vou prestar contas ao meu superior. Não. Ele se dispôs e foi. E nós, infelizmente, não estamos dispostos, né? Só com uma grande mudança, né? Através do relacionamento com Cristo, nós vamos amar as pessoas. Eu estou me lembrando aqui agora que quando Jesus foi batizado, foi para o deserto, começou a obra dele. João Batista foi preso por Herodes. E antes de ser decapitado, os discípulos de João iam visitá-lo na prisão. E João mandou perguntar para Jesus. João, havia, assim, há poucos dias, uns 30, que Jesus ficou 40 dias no deserto, então vamos colocar aí 60 dias. Há mais ou menos 60 dias, João tinha dado testemunho de Cristo, falando que ele era o Cordeiro de Deus e havia batizado Jesus. Agora João está na prisão e começa a ficar em dúvida, porque ele estava incomodado de estar na prisão e Jesus não fez nada em prol dele. Então ele manda perguntar para Jesus se Jesus realmente era o Cristo que haveria de vir. Aí o que Jesus? Jesus não mandou ele ler a parte de Isaías, nem Zacarias, e nem nenhum dos profetas que falavam sobre ele. Jesus só falou assim, vai lá e conta o que você está vendo. Vai lá e fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos estão andando. Então, Jesus mandou falar para João assim, eu estou fazendo a obra. Eu estou cumprindo a missão. Conta o que vocês estão vendo. Então, não adianta eu abrir a igreja. Não é que não adianta, nós não vamos fechar a igreja. É claro que adianta. Eu estou falando assim, não é só isso que importa. Abrirmos a igreja e ficarmos pregando, não é só isso. O que importa mesmo é o corpo a corpo, sabe? Eu colocar a mão no seu ombro, falar, chora, fala o que está te incomodando. Né? Rir junto também. Ô Lemar, isso é tão interessante, né? E vamos caminhar mais um pouquinho. Cristo fala que nós temos que ser o sal da terra. Isso. Né? É o que você falou, é o relacionamento, é o companheirismo. Muitas vezes, você não precisa dizer nada. Né? Você vai a um amigo que você não vê muito tempo, a uma pessoa que você tem uma pequena afinidade, você só escuta. Você não precisa nem falar. A pessoa te agradece, fala assim, oh, muito obrigado. Você fala assim, eu não fiz nada. Fala assim, não, você me deu o seu tempo. Né? E quando Cristo fala para nós sermos o sal da terra, querido internauta, é para o quê? Para nós misturarmos com as pessoas. Né? Para nós nos relacionarmos com as pessoas, sim. Tem que ter mistura, não dá para viver isolado, não dá para viver dentro do saleiro, é o que o Leimar falou. Não dá, eu vou na igreja domingo, quarta, assisto todos os cultos, leio a Bíblia. Dentro da igreja, não, é lá fora. O campo é lá fora, o campo é bem mais amplo. E nós temos que ir. Mas aí o que acontece? Nós temos que ser influência. Não deixarmos ser influenciados. Mas isso é muito importante, Pablo, porque eu até andei fazendo umas marcas aqui, ó, e escrevendo aqui, porque foi justamente o que você falou. O sal se mistura, mas não perde suas
propriedades, foi o que eu escrevi aqui. O sal, ele tem que dar o sabor. Ele não pode virar o alimento em si. Entendeu? Ele tem que dar o sabor. Ele não pode perder a propriedade de sal só porque ele está no meio de uma massa de pão. Né? Então, assim, eu vou me misturar com pessoas que não amam a Deus ainda, que são escarnecedores ainda. Eu não tenho que virar um deles. Eu tenho que temperá-los para que eles se tornem sal também. Interessante. Gostei do seu animal. Como eu sou mais da parte biológica e química, né? Eu lembrei na época de 2º grau. Não sei se já fez essa experiência, né? Para acender a lâmpadazinha. Quando nós pegamos o NaCl, né? O que acontece? O NaCl, cloreto de sódio. Só que quando ele está sólido, ele não conduz corrente elétrica. Mas quando ele é dissolvido em água, como diz meu professor de química, em meio aquoso, ele passa a ser... NaCl, explica para o povo que é sal. Cloreto de sódio, NaCl. Aí quando ele dissolve, o quê? Na+, se elimina a coisa. O que acontece? Ele dissolve e conduz corrente elétrica. E a lâmpadazinha acende. Então, o que acontece? Ele deixou de ser sal? Não. Os íons continuam lá, os positivos e os negativos. Mas o quê? Ele dissolveu no meio da água e passou a ter uma importância muito grande, que ele não tinha antes. Não tinha. Ele não tinha. Mas quando ele dissolveu e misturou, ele se tornou importante. Então, olha só, a gente já falou da propriedade do sal como tempero, sim, como condutor de energia, de energia, né? Corrente elétrica. E também a gente pode pensar no sal como para proteger alimentos, como é que fala? Conservante. Antigamente, quando não tinha geladeira, conservava-se no sal, sim, não é? As carnes de sol, salgava ali, pendurava. Né? Então, olha quanta coisa boa o sal pode fazer. E nós, como sal também, nós podemos temperar o meio que nós vivemos, o trabalho, a família, a igreja. Nós podemos ser aquele condutor de boas energias, né? Má energia não, por favor. Nada de só positivo, né? Choque só se o outro estiver morrendo. Você... e conservar, ajudar a conservar o amor na igreja, conservar a palavra de Deus na igreja, né? Isso é maravilhoso. Exatamente, Limar. E a palavra é mistura. Misturar, assim como o nosso líder misturou, que era Cristo. Né? Eu gosto muito de contrastar isso, Lemar, como Cristo relacionava com as pessoas. Primeiro, ele não tinha preconceito. Segundo, ele tinha sempre tempo para as pessoas, independente da etnia, da classe social, do local que morava. E ele relacionava, ele não julgava, ele amava, né? Querido internauta, não sei se já escutou a história de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Jesus falou assim, eu vou almoçar contigo hoje, vou jantar contigo hoje. E as pessoas ficaram abismadas, falaram assim, peraí, como que o rabi, o líder de vocês, vai almoçar com esse homem? Vai jantar com esse homem? Esse homem é um ladrão, é um corrupto. Cristo não tinha acepção de pessoas, e nós, infelizmente, temos. Pelo linguajar da pessoa, pelas vestes que ela está trajada, né? Então, queridos, nós temos que nos misturar, né? Independentemente quem a pessoa foi, quem é, porque nós também temos nossos erros. Com certeza. Exatamente. Cristo falou assim, simplesmente misture. E através do relacionamento nós ganhamos o quê? Confiança. Né? Nós nos tornamos amigos. Quantas vezes a pessoa fala assim, olha, eu nunca fui na igreja, né? Mas pela sua amizade eu vou. Né? Ou outro ambiente, eu nunca fui, mas por você eu vou. Então, o que acontece? Relação, são duas pessoas, não é uma sozinha. Nós falamos no início. E tem que ter. Ô Pablo, e falando do sal, aqui você falou que também a lição ia tratar da analogia da luz, né? Sim. E a primeira parte da lição, que é a parte introdutória do sábado, vem uma história muito bonita de uma criança com deficiência há alguns anos atrás, né? Quando ainda se acendia as luzes da rua com aquelas
foguinho, as lamparinas. Tinha o homem que chegava e acendendo cada lâmpada da rua, né? Ah, eu não lembro disso, não. Não, eu assisti na Escravizaura. Ô, Pablo, você é mais velho do que você aparenta, Pablo. Você tá conservado. Tô no formal. Então, o menino tá ali parado, olhando na janela, e a babá chega e fica assim, porque o menino mal conseguia andar, agora estava ali parado, com os olhos encostados no vidro, olhando. E ele chama ela para ver. E tudo escuro, e ele fala assim, vem aqui para você ver o que eu estou vendo. O homem está fazendo buracos na escuridão. Eu achei tão bonito isso, porque cada luz que aquele homem acendia, era como se fizesse um buraco ali e deixasse vazar um pouco de luz. E eu fiquei pensando que nós também devemos ser como este homem, que a nossa vida deve ser um buraco em meio da escuridão. Se tiver tudo escuro, de nós tem que sair luz. Se verdadeiramente estamos com Cristo Jesus. Exatamente, Limar. Vamos caminhar mais um pouquinho, Limar? Vamos. Cultivando o campo espiritual. É interessante que Cristo agora fala a questão de solo, né? E ele faz outra analogia, né? Compara o nosso coração como solo. E aí tem aquela parábola do semeador que é muito linda, né? Que fala que as sementes foram jogadas em vários locais. Alguns solos rochosos, a semente não nasceu. Alguns solos com espinho, nasceu um pouquinho, mas ficou sufocado e morreu. E só no solo fértil que ela nasceu. Sabe o que eu achei bonito dessa parábola? Às vezes a gente fica pegado ao solo fértil, que deu muito fruto, a 100, a 1000, não sei quanto, mas eu fiquei tão impressionada que o agricultor jogou a semente. Embora ele quisesse frutos e ele tenha jogado e preparado, provavelmente tenha preparado uma terra para jogar esse fruto, essa semente, mas ele também jogou no espinho. Ele também jogou na pedra. Ele não fez pouco caso, sabe? Aqui eu não vou jogar, não. Essa terra não serve para minha semente. Aparentemente ele jogou. E é aí que eu quero chegar. Né? Eu vou partir na parte da química de novo. Né? O que acontece? Às vezes tem solos que não tem tanta qualidade. Tem solos, às vezes no cerrado, que são extremamente ácidos. O que eles fazem? Fazem a calagem, colocam cal. Para o quê? Para estabilizar o solo. Né, para ter uma neutralidade, para que as plantas comecem a desenvolver. E desenvolvem belas plantas, Lemar. Eu digo, nossa, às vezes o nosso coração é um solo rochoso, né? Mas com muita hidratação, ele passa a ser um solo fértil. É um solo extremamente ácido. Mas é fácil, Pablo? Não, não é fácil. Não é fácil, sabe por quê, Lemar? Porque nós somos seres humanos, né? E nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Nós somos individualistas. E só através do relacionamento com Cristo, nós fertilizamos nosso solo e possibilitamos a preparar o solo dos outros. E você ainda esqueceu um defeito, nós somos extremamente preguiçosos. Sim. Aquilo que dá trabalho, a gente não quer fazer. Sim. Eu quero comprar uma terra. Você lembra de Ló? Sim. Quando Abraão levou Ló lá e mostrou as campinas do Jordão e do outro lado outra terra que eu não sei qual é, mas eu queria também a campina. Então ele olhou a campina do Jordão, era fértil, Sim. era um vale bonito, com rio. Aqui vai ser ótimo, eu não vou precisar. O outro lado era cheio de pedra, ninguém quer carregar pedra, ninguém quer ficar fofando terra, ninguém quer ficar jogando adubo. Todo mundo quer o solo fértil. Mas todos esses solos, por piores que eles aparentam ser, existe neles uma grande possibilidade. Sim. E é essa diferença do amor de Cristo para conosco e o amor que nós temos para com o nosso próximo. Jesus olha para mim e para você e para qualquer um do nosso próximo, que nós somos todos iguais, e vê em nós possibilidades. E nós olhamos, você falou que nós somos egoístas, nós olhamos para nós mesmos, nos achamos excelentes, e olhamos para o nosso próximo, nada muito complicado, isso aí não vai dar certo. E às vezes a gente não joga semente. Haja vista a escolha dos 12 discípulos, né? Se nós olharmos assim, bem criteriosamente,
só Judas seria o adequado. O restante não passaria nos testes psicológicos, de qualidade, né, numa empresa. Sem chance. Sem chance, né? Mas é que você falou, né, que nós comentamos, o solo foi irrigado, o solo foi adubado, o solo recebeu amor, recebeu carinho. E o quê? Aqueles homens transformaram o mundo através de Cristo. Eu estava lendo o edital de um concurso e estava lendo sobre a lei que rege os servidores federais. Então, você só pode ser um servidor se você tiver... como é que eu vou falar? Você só vai poder ser um técnico em patologia se você tiver o curso de técnico de patologia. Você não pode nem prestar o concurso se você não tiver o curso técnico de patologia. Qualificado para para aquela vaga. Nenhum dos discípulos estava qualificado, porque vários eram pescadores, outro era cobrador de impostos. Ninguém estava qualificado para ser discípulo de Cristo. E eu acho que ele poderia procurar a vida inteira, mais 15 dias, que ele não ia achar ninguém qualificado. E aí, Lemar, continuando nos discípulos, né, e vamos finalizar agora, estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Mateus 10, 5 a 10. Querido internauta, se você tiver a sua Bíblia aí, dá uma olhada, siga com a gente. A pergunta é essa aqui: por que Jesus enviou seus discípulos sem nenhum recurso para as cidades e aldeias vizinhas? E eu respondi, Lemar vai me complementar e nós vamos debater um pouquinho para finalizarmos. Eles deviam depender exclusivamente de Deus e das pessoas que eles encontrariam naquelas localidades. Isso representa, Lemar, na minha opinião, dependência total de Deus e o relacionamento com Deus e com o seu próximo. Os 10 mandamentos que Cristo nos pede, mais nada. E olha só como que é interessante, que Jesus manda esses discípulos pregar o evangelho nessa cidade sem nada, apenas com uma túnica, sem nada. Não estava levando comida, nem dinheiro, nem nada. Eles nem tinham dinheiro, eles tinham parado de trabalhar. Sim. Como que você acha que uma pessoa que vai depender do outro vai chegar na terra do outro? Com arrogância? Não, muito humilde. Né? Exatamente, é o que Deus queria, que eles chegassem com humildade. E para você conquistar alguma coisa, você também tem que dar alguma coisa. Você tem que servir. Olha, eu vim aqui, eu estou pregando o evangelho, mas eu vou te ajudar a lavar uma vasilha, eu vou te ajudar a um pedacinho da sua terra. Né? Fazer com que eles mesmos se misturassem ali, para que as pessoas, recebendo o favor deles, sentisse desejo de doar alguma coisa para eles. Essa semana isso aconteceu com a gente lá no laboratório. E eu estou lembrando disso agora. Tem uma mulher que veio do norte, ela está fazendo doutorado na Láqua. E ela tem uma filha de 1 ano e 6 meses que ficou com a mãe, mas o pai dela. E ela está doida para voltar para ver a filha. Sim. Então, já tem quase 2 meses que ela não vai em casa ver a filha, só por telefone. Aí a gente ficou com muito assim, a gente não trabalha para aluno, a gente não faz nada, nós não podemos fazer nada para aluno. A gente só trabalha para a rotina do hospital. Como está uma semana muito tranquila, a Natália me chamou, Lemar, eu vou ajudar ela a cortar material. Eu falei assim, ajuda. E enquanto isso, eu estava fazendo o pouco serviço que tinha da rotina, eu estava fazendo. E aí a Mariana acabou o outro serviço, começou a cortar para ela também, porque o material dela não era um material simples de cortar, era fígado de peixe e brânquia. Brânquia não é muito simples de cortar. Então, as meninas pegaram todo o material dela e cortou, e eu ajudei, eu olhei coloração, a parte que ela também continuou cortando no outro micrótomo, e eu falando, ajudando, mostrando passo a passo, orientando. No outro dia, ela falou assim, ela parava e falava assim com a gente, eu nunca vi isso. Isso que vocês estão fazendo por mim, eu nunca vi em lugar nenhum. A gente não estava fazendo nada. Coisa tão pequena, né? Assim, contando a hora trabalhada para ela, não deu 3 horas direto. Foi muito pouco. E ela toda hora fala, gente, eu estou boba, eu nunca vi isso, nunca vi isso. Aí no outro dia ela trouxe para cada um pote de mel puro.
Foi maravilhoso, um mel maravilhoso, puro mesmo. E assim, olha, eu não estou pagando não, mas vocês foram tão bons para mim, eu tinha que dar alguma coisa. Forma de agradecimento. Então é isso que Jesus queria, que os discípulos se misturassem, ajudassem, todo mundo ia sentir prazer em ajudar. Né? Não precisaria ficar fazendo apelo, eu estou com fome, me dá alguma coisa. Ô Lemar, e aí, né, depois dessa experiência sua, eu acho que a gente finaliza, né? Que o Cristo falou, porque quando você se envolve, você perde as diferenças. Uhum. Você passa a ser um só, Uhum. né? Você passa a ser um só. Então, o que acontece? Eu peço que possamos ser um, né? Em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas. Mas deixa eu te interromper. Sim. Nós temos que ser um, mas não adianta a gente tentar ser um sem Cristo. Sim, sim. A gente vai ficar nessa mazela de um vai para lá, outro vem para cá, um pede perdão. Sem Cristo não tem jeito. É o que você falou, é a comunidade, né? Desde o início da criação, como você bem disse, estava quem lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam os três, né? Ninguém decidiu sozinho. Uhum. Quando Cristo foi no Monte do Calvário, preso a ser crucificado, ele orou ao Pai e o Espírito Santo fortaleceu o quê? Para ele cumprir essa missão. Uhum. Né? Com certeza somos extremamente dependentes de Cristo, né? Cristo nos capacita a ter um relacionamento com as pessoas. Que essa possa ser a nossa oração. Amém. Que possamos olhar o nosso próximo como a nós mesmos e entendê-lo nas suas dificuldades, nos seus defeitos, porque nós também temos, só mudamos o tipo de defeito. Né? Uhum. Vamos orar então. Vamos orar. Pode orar para nós. Amado querido Pai, obrigado, Senhor, por nos mostrar que não somos sozinhos, Pai. Somos uma comunidade. Mas para ser comunidade, nós dependemos de um líder, que é Tu, Pai. É verdade. Capacita-nos, Senhor, a sair da nossa zona de conforto. Amém, Pai. A tratar as pessoas como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Amém, Jesus. A ser bondosos e, sobretudo, Pai, a amar. Assim como Tu amou e ama cada um de nós. Amém, Jesus. Abençoe aos nossos queridos internautas, abençoe a nós também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.